Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a proposta de criação da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres. Sobre isso eu converso agora com o Gilson Daniel, que é deputado federal pelo Podemos do Espírito Santo, ex-presidente da Associação Brasileira de Municípios. Deputado, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui falando para São Paulo e também para o Brasil. Bem, deputado, eu gostaria de saber qual a intenção com a criação dessa frente, não é, de que forma que ela pode atuar, porque a gente tem visto, né, um certo atraso, né, se tenta corrigir os problemas, os desastres, depois que eles ocorrem. O senhor tem essa experiência no Espírito Santo, não é? Eu queria saber de que maneira que os deputados podem atuar e como está a coleta de assinaturas para a formação dessa frente. Bem, Denise, eu fui prefeito na cidade da região metropolitana do Espírito Santo e minha cidade sempre sofria com muitas enchentes e sempre com desastres. E a proposta da criação dessa frente, ela tem um objetivo principal, que é fortalecer as ações que garantam a prevenção, né, principalmente com relação à preservação da vida e a mitigação dos riscos de desastres. E também, assim, tem um objetivo de colocar recursos onde há necessidade, principalmente com relação à prevenção. O que acontece em muitos municípios do Brasil, é o caso que está acontecendo agora no litoral de São Paulo, é que nesse período de desastre a gente perde muitas vidas, passa-se esse período de enchentes, de alagamentos, e depois é feito todo um trabalho da prefeitura de limpeza e se esquece do que tem que fazer de prevenção. O tempo passa e se cair uma chuva intensa, como caiu nesses últimos dias, novamente a tragédia vai acontecer novamente. Então, a intenção é que a gente possa fazer nas cidades brasileiras o plano de prevenção de risco, para que todas as cidades possam definir em um trabalho de plano aquilo que ela tem que fazer de obras de infraestrutura e de prevenção. A gente precisa trabalhar a prevenção, né? Com o aquecimento global, com as chuvas intensas ou secas intensas. A gente tem sofrido muito nos municípios brasileiros e a frente ela vem para poder abrir essa discussão para que a gente possa ter recursos para essa área de prevenção de desastres, né? Então, esse trabalho já começou na última semana de coleta de assinaturas. A gente acredita que na próxima semana a gente já consegue as 198 assinaturas para que essa frente possa abrir um debate forte com relação à questão dos desastres que acontecem no Brasil, em praticamente todos os estados. Agora, deputada, essa questão de verbas já não deveria estar prevista no orçamento. Nós tínhamos a previsão no governo anterior de 671,54 milhões de reais no orçamento. Aí, depois da aprovação da PEC de transição, os recursos para prevenção e gestão de desastres subiu para 1 bilhão e 170 milhões. Agora, o governo Lula pretende até editar uma medida provisória para destinar mais recursos para a região. Ele já falou em 7 milhões para a região atingida aqui do litoral norte. Na definição do orçamento, não se deveria ter mais preocupação com isso? É essa discussão que nós queremos fazer na casa, na comissão de orçamento, porque o orçamento de 1,170 bilhões é muito pouco perto daquilo que a gente precisa no nosso país. Só para você ter ideia, em 2013, né, 10 anos atrás, nós tínhamos um orçamento de mais de 11 bilhões de reais. E ao longo do tempo, esse recurso vem sendo reduzido, e os municípios não conseguem também, porque tem uma dificuldade grande de burocracia para que esses recursos cheguem e sejam executados nas cidades. Principalmente por prevenção. Às vezes, muito desses recursos são para poder, após o desastre, né, para recuperar pontes, para recuperar aquilo que já foi destruído. O que nós precisamos agora, nesse debate da frente, é discutir a prevenção. Se cair uma chuva no litoral, novamente em São Paulo, né, daqui 6 meses, daqui 1 ano, vai acontecer a mesma coisa? Se a gente não fizer a prevenção, se a gente não fizer tudo o que aconteceu aí, a gente pode passar pela mesma questão que nós estamos passando agora, com muitas mortes. Então, a ideia é um plano de redução de risco, onde nós vamos elencar as obras necessárias em cada cidade
e o governo federal, o governo dos estados, possa colocar recursos. No Espírito Santo, o governador lançou um fundo chamado Fundo Cidades, onde ele vai destinar mais de 200 milhões para a prevenção de desastres. A gente quer que isso aconteça em todos os estados do Brasil. Agora, o Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, já anunciou um programa específico para eventos extremos que tendem a ocorrer com mais frequência, até pelo aquecimento global. Enquanto o orçamento foi diminuindo, o risco de repetição dessas situações vem aumentando e tende a aumentar ainda mais. Agora, não tem um problema na gestão das próprias cidades em relação à ocupação de áreas de risco, de se deixar que essas áreas sejam ocupadas e depois não desocupadas? Nós estamos vendo nessa situação de emergência a necessidade de autorização da Justiça para que se possa forçar os moradores a saírem de determinadas áreas. Isso falando do litoral norte. Mas no dia a dia, no cotidiano da gestão das cidades, não há uma falha das prefeituras nesse sentido? Muitas prefeituras do Brasil não têm profissionais de fiscalização para a ocupação dessas áreas, principalmente áreas de APP. O que acontece, como está acontecendo aí em São Paulo, às vezes com determinação judicial para que possa ser retirada essas famílias, muitas das cidades já estão com esses espaços ocupados. O que nós precisamos, e essa discussão será da frente também, um trabalho para poder a construção de casas habitacionais. Nós estamos com uma medida provisória agora para ser votada do Minha Casa Minha Vida, do novo Minha Casa Minha Vida. E aí, uma das questões, até emenda minha, é que a gente possa construir casas para destinar essas famílias que estão em área de risco, para que a gente possa retirar essas famílias e levar para elas para um lugar seguro. Isso acontece aí em São Paulo, mas acontece em todo o Brasil. Nós estamos vendo, com o passar do tempo, o clima está muito diferente, nós temos chuvas muito intensas e cai, às vezes, em um determinado território só. Então, a tragédia é uma tragédia anunciada. O que nós precisamos é mitigar esses riscos, né? E com um plano de prevenção de risco a gente possa definir locais que a gente precisa fazer maiores investimentos. O que se estima é que 1.000 municípios no país tenham áreas de risco, não é? E 90% das mortes por esses desastres, como os que ocorreram agora no litoral norte de São Paulo, elas ocorrem exatamente dessas cidades, que já são mapeadas. 150 cidades concentraram 90% das mortes nos últimos anos. Então, é uma tragédia anunciada que não se toma providências antes, não é? Essa questão de moradias populares, porque aí fica nítido também a desigualdade de renda, porque áreas de maior poder aquisitivo até são afetadas, mas dificilmente com o nível de tragédia como a gente vê nas áreas mais pobres, não é? Nós temos, Denise, um fundo que é chamado Fundo Nacional para Calamidade Pública, Proteção e Defesa Civil. Esse fundo, só para você ter ideia, ele não tem recurso. É um fundo necessário, a gente ter uma quantidade de recursos para que os municípios brasileiros possam enfrentar esse desafio. Porque nós temos hoje, você falou, o número de municípios que têm pessoas morando em condições muito difíceis, né, locais de risco, onde o poder público tem que fazer intervenção. E a intervenção só acontece quando a gente tem uma tragédia, como está acontecendo agora em São Paulo, como aconteceu em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, como aconteceu em Angra dos Reis, como aconteceu em Iconha, no Espírito Santo, como está acontecendo aí em diversas cidades brasileiras a cada momento, às vezes com um número maior de mortes, às vezes com um número menor de mortes, mas nós precisamos sempre trabalhar a preservação da vida. A vida não se recupera, né? Então nós precisamos colocar investimentos nesse fundo e em demais fundos que ajudam nessa questão ambiental, e nós vamos ter muitos recursos ambientais agora nessa nova pauta ambiental. A partir daí, a gente vai poder avançar um pouco mais, principalmente na prevenção. Então, a intenção da frente é definir os orçamentos para os vários programas que também serão discutidos pela frente, é isso? Isso, e além disso, dá uma pronta resposta, né? Casos como esse de São Paulo, nós precisamos estar mais preparados para dar uma resposta à população mais rápido. Nós não podemos deixar faltar água, deixar faltar colchão, faltar kit básico de alimentação ou de higiene. Às vezes a pronta resposta é muito lenta por parte do poder público. Então a gente precisa cobrar, acompanhar, ter mais recursos, e essa pronta resposta à população tem que ser mais rápida. Mas o que nós queremos mesmo é trabalhar a prevenção, né, para que tragédias como essa não aconteçam mais.
É isso, nós ouvimos o deputado federal Gilson Daniel, que é do Podemos do Espírito Santo, ex-presidente da Associação Brasileira de Municípios. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço e a minha solidariedade a todas as famílias aí de São Paulo. Obrigada, com vocês.